A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você novamente conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para você. Nós falamos na última semana sobre ética e falamos que nós íamos continuar a falar então sobre comportamento e hoje nós vamos falar sobre caráter e como o caráter está envolvido no nosso comportamento. Eu peço para você já deixar o seu like aí, deixar o seu comentário, enviar esse vídeo para quem você achar que o conteúdo é relevante, faça o seu comentário aí pra gente, é muito bom poder conversar contigo. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração nesse momento, nos dê a direção que vem do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Provérbios 26, nós vamos ler do 3 ao verso 12. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua astúcia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim o insensato reitera a sua astúcia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Palavras do Senhor. E eu quero ler com você ainda um outro texto que está em Provérbios 14, do 12 ao 27, que diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como de seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a astúcia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Os sábios, a riqueza é coroada, mas a astúcia dos insensatos não passa de astúcia. A testemunha verdadeira livra almas, mas a que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Palavras do Senhor. Então, nós falamos sobre ética e agora nós vamos falar sobre caráter, baseado nesses dois textos que nós temos aí. Nós temos a afirmação final, né, que o temor do Senhor é fonte de vida que evita os laços de morte. Como a gente já viu anteriormente, o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria. E quando a gente pensa em caráter, né, pensando em como esse temor se aplica em nós, na nossa vida, é importante a gente pensar que caráter é a qualidade inerente a uma pessoa. É o que me distingue de uma pessoa para outra, o que te distingue de uma pessoa a outra, né? São os traços psicológicos, são o modo de ser, o agir da pessoa, a sua
índole. Então, é importante a gente pensar nisso, que existe, a gente fala, né, do bom caráter e do mau caráter, vamos pensar assim, e a gente não está pensando aqui somente num aspecto cristão, nós estamos pensando num aspecto muito mais amplo no que diz respeito a toda a sociedade. Nós vimos que a ética é como a gente vive a nossa vida, independentemente da moral que muda durante o tempo, a ética não muda. Mas para eu poder ser uma pessoa ética, eu preciso ter caráter. Você vai vendo como as coisas vão afunilando, né? Então, quando a gente pensa, então, no caráter, na índole, nós vamos vendo ao longo da vida que algumas coisas são questão de caráter. Quando eu penso lá, né, a gente viu sobre ética, eu ter uma conduta ética, ela revela o meu caráter, ela revela o que eu tenho no meu interior, um bom ou um mau caráter, né? Então, assim, o livro de Provérbios revela pra gente aqui o caminho dos insensatos ou tolos e o caminho dos sábios ou prudentes. Então, nós poderíamos, conforme o livro de Provérbios e conforme os textos que nós lemos e até aqui, dizer que Provérbios vai fazer essa diferenciação entre o tolo e o prudente, né? Entre o insensato e o sábio. Então, isso revela no fundo quem eu sou. Para a gente conhecer o caráter de cada um deles, a gente vai tirando algumas lições a partir do livro de Provérbios para a gente visualizar. Não, e aí que eu quero convidar você a não pensar nos outros, mas olhar para si mesmo, né? Então, primeiro, reconhecendo o caminho dos tolos. Na linguagem bíblica, principalmente no livro de Provérbios, tolo quer dizer insensato. É aquele que faz as coisas sem pensar, na impulsividade. Então, há vários tipos de atitudes as quais a gente pode classificar como tolice, de acordo com o livro de Provérbios. E aí, vamos pensar, né, a partir dos textos que nós temos lido até aqui. Primeiro, o caminho dos tolos ele é marcado pela impulsividade, então ele não pensa para fazer. O homem sábio, ele é cauteloso, né? A pessoa sábia é cautelosa, mede as consequências dos seus atos, enquanto que o insensato, ele é precipitado, ele age por impulso, ele é difícil de controlar. A gente viu que assim, a ira é quem o domina. O que acontece com o tolo? Ele escolhe soluções fáceis. Como é mais fácil de eu resolver uma questão? Ele vai por esse caminho. Ele não quer ter esforço, ele não quer pagar para isso. Se possível, se for de graça, melhor. Então, o tolo tem muito isso. O livro de Provérbios, ele nos faz alerta contra esse caráter, então, impulsivo do tolo. E talvez você pense, mas por que, Gisele? Às vezes a gente não tem que ajudar, não tem que relevar. Olha bem comigo. Provérbios dá pra gente 3 motivos pra gente ficar assim esperto. Porque o que acontece? O que esse caráter impulsivo revela? Vaidade. Vaidade, por achar que a sua própria sabedoria, por achar que ele mesmo dá conta, que ele vai ser bem sucedido. O tolo acaba sendo presunçoso, né, em certo aspecto. E aí ele não precisa da opinião de ninguém, né, ele se acha autossuficiente. E aí, nesse ponto, ele acaba sendo até hipócrita. Mas vamos lá, vamos olhar então para esse tolo. O que o livro de Provérbios mostra pra gente, para que a gente possa olhar, e isso é uma advertência. Primeiro, o tolo tem uma natureza vaidosa. Ele é cheio de si. É cheio de si, pensa com a sua própria sabedoria, tem razão em tudo que faz, o seu é sempre melhor, tudo é muito bom, sabe de tudo, né? Tenho certeza que você conhece alguém assim, espero que não seja você, mas se for, talvez seja o momento para você refletir e pensar, por que você acredita que o que você tem, o que você faz é melhor que todo mundo? Talvez seja importante a gente pensar sobre isso. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria consiste no amor e na obediência ao Senhor e na fuga da aparência do mal. E aí, se a gente fizer isso, a gente sempre vai ter o vigor para enfrentar a vida. Então, é eu saber que eu não dou conta de tudo, que eu não sou capaz de tudo, que eu preciso de um Deus que é maior que eu, né?
Segundo, o tolo ele é presunçoso, né? Uma das características que Paulo dá para as pessoas dos últimos dias é que elas seriam presunçosas. Está lá em 2 Timóteo 3:2. Vivemos dias assim. Ou seja, que são pessoas que expressam a sua soberba de maneira rica e ostensiva, sem qualquer respeito. É uma pessoa que é desrespeitosa, presunçosa. E, infelizmente, dentro da igreja a gente tem muita gente assim. Então, por que vale sempre o questionamento? Porque o que eu tenho é melhor que o outro? Porque eu acho isso, né? Investigar diante do Senhor essa falta de vaidade, essa presunção. E por fim, o terceiro, né? Então, a terceira advertência do livro de Provérbios é que o tolo, o caminho do tolo, né? Esse caminho impulsivo, ele é hipócrita. Por quê? Porque Jesus, ele condenou os religiosos do seu tempo devido a essas atitudes e comportamentos hipócritas. Pedro exorta o cristão a despir-se de todo tipo de hipocrisia. Então, ele acaba passando-se por sábio, achando que é sábio, mas no fundo não é. E está interpretando um personagem, né, que é sábio, que é inteligente, mas que no fundo não é. É só uma pessoa muito esperta, querendo se dar bem em cima dos outros. Então, uma das maiores lições que nós temos que aprender é que, de acordo com a definição de Deus, nós não precisamos ser vaidosos, nós não precisamos ser presunçosos, nem hipócritas. Cada um de nós possui o seu valor intrínseco infinito. Aquele que é filho e filha de Deus foi salvo pela graça mediante a fé. Não depende do que faz ou como faz. Nós não temos motivos para sermos orgulhosos, presunçosos, acharmos que só nós estamos salvos e sendo hipócritas, porque às vezes a gente olha para o outro, aponta o outro e faz pior que o outro, mas a gente faz de conta que a gente é o santinho. Então é muito importante para a gente pensar sobre isso, porque a corrupção ela marca o caráter do tolo. Então é muito importante pensar nisso, porque o tolo ele é inescrupuloso. Ele quer se dar bem, ele quer ficar bem, ele consegue fazer o bem com umas segundas e terceiras intenções. Não porque ele pensa na outra pessoa, mas porque ele quer que todo mundo olhe para ele e fale, olha como fulano é legal, como ele é bonzinho. E é importante a gente investigar as motivações do nosso coração. Por que eu faço o que é bom? Por que eu estou servindo nesse ministério? Por que eu estou trabalhando nessa igreja? É para honra e glória de Deus, é para minha honra, para minha glória. Às vezes a gente não percebe isso, mas é muito importante. Então, vamos lá. Pensando nisso de reconhecer o caminho dos tolos. Então, primeiro, ele é marcado pela impulsividade. Segundo, ele é marcado pela corrupção. As grandes crises que muitos países atravessam, muitas famílias, são marcadas por pessoas corruptas, por sistemas corruptos, por governos corruptos, pessoas inescrupulosas que não pensam duas vezes em lesar alguém em detrimento próprio. Então, só não consegue enganar nenhuma vez aquele que tudo vê. Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas e a palavra diz que ele condena um coração enganoso. Então é pensar muito bem o que nos leva a tal baixo declínio e miséria moral, né, a ponto de manchar o nosso caráter. 3 tentações podem ser observadas porque elas representam os nossos elos mais fracos aí na corrente da resistência. Vamos pensar. Primeiro, o desejo assim incontrolado de alcançar o poder. Os que buscam o poder desejam controlar outros. Governar outros, querem estar acima dos outros, e nisso não vão pensar 2 vezes para manipular, para manobrar as pessoas, para conduzi-las ao benefício delas mesmas. Então, a fim de ficar numa posição de autoridade, para manter essas pessoas obedientes. Então, elas têm prazer em alcançar esse poder. Segundo, uma fome desesperada em adquirir fortuna. Os que desejam apossar-se de bens, juntar riquezas, têm na verdade o desejo de parecer rico, mas nem sempre são.
Às vezes o que essas pessoas têm é só dinheiro mesmo, mais nada. Então é muito sério, jamais alguém resistiu à cobiça sem que travasse uma luta ao mesmo tempo incansável e feroz consigo mesmo. O Deus chamado Fortuna traz uma morte lenta. Então a pessoa vai se isolando porque ela só pensa nela, ela só quer as coisas para ela, né? Então tudo é em volta dela e isso não deixa de ser um tipo de corrupção. Eu corrompo as minhas relações em detrimento de mim mesmo. E terceiro, o anseio de ser famoso, né? Você viu aí que tudo girou em torno de poder, dinheiro e fama. É uma fome assim de ser conhecido, de ser reconhecido, de estar na boca das pessoas, de criar um nome para si mesmo, né? O que a fama propõe é que seu nome fique lá em cima, no foco das atenções, e a pessoa quer ser o centro das atenções, não importa o que aconteça. E aí o que eu tô propondo aqui pra gente é que nós examinemos as nossas motivações e que a gente procure manter o equilíbrio. O poder, a fortuna, a fama pode ser um atrativo principal para a corrupção. Se o inimigo das nossas almas deseja lançar um dos seus dardos inflamados num ponto que produzirá maior impacto, fará uma escolha dentre esses principais alvos, afirma o professor Shedd. Então, é muito sério. E aí, pensando nisso também, olhando para o caminho dos tolos, né? A gente viu então o caminho dos tolos é marcado pela impulsividade, o caminho dos tolos é marcado pela corrupção, o caminho dos tolos é marcado pelo exibicionismo, né? Eu quero a fama, eu quero estar no centro das atenções, então eu passo a ser esse exibicionista, né? E o dicionário define aí o termo exibicionismo como mania de gosto de ou gosto de ostentação. É uma perversão que consiste em gostar de exibir a si mesmo, né? É a exibicionismo. Você conhece alguém assim? Porque existe, né? A pessoa gosta de se exibir, né? Se exibir de todos os sentidos e acaba às vezes se expondo ao ridículo. E aí eu queria analisar mais uma vez aí pelo menos 3 riscos que essas pessoas estão sujeitas a correr se elas se extingarem, né, em tamanha tolice. Primeiro, a indiscrição. Quem se exibe acaba se tornando uma pessoa indiscreta. Por quê? Porque o indivíduo indiscreto é aquele que gosta de dar opinião em problemas de outras pessoas sem que elas tenham pedido. Um livro de provérbios, olha aquele que gosta de entrar na briga e puxar a orelha do cachorro e depois aí entra na briga, não sabe nem porquê, né? A Bíblia condena essa atitude. É loucura, né? É como puxar a orelha de cachorro bravo. Boatos e fofocas são um prato predileto de muita gente. E certas pessoas sempre querem um pouco mais, elas estão sempre com fome. Então eu não invento, eu só aumento. E aí, segundo, esse caminho de exibicionismo, ele pode levar a uma ruína moral, de modo lento, silencioso, né? Germes assim invisíveis, né, da ruína, da moral, da ética, vão invadindo, vão trazendo assim estágios aí de uma doença terminal. E uma distração aqui, um desvio deliberado ali, um hábito mal colocado ali, uma mania acolá, vão transformando-se em inimigo mortal da própria alma do cristão. É um negócio que vai infiltrando. E na hora que você vê, você é tão igual a qualquer pessoa do mundo. E por último, a solidão. As pessoas não se dão conta que essas atitudes vão deixando que elas sozinhas, solitárias, porque uma hora as pessoas em volta cansam, não querem mais aquilo. Muito das necessidades do ser humano tolo estão indiretamente relacionadas aqui com essa tendência de individualidade criada pela nossa sociedade por forças de valores que buscam satisfazer o quê? Esses desejos aí requintados, tremendamente ilusórios e corruptores. O exibicionista, ele quer ser o centro de tudo e acaba tornando o centro, inclusive para si mesmo.
devido ao seu alto padrão, né, de exigência, porque essa pessoa ela acaba se tornando chata. Nada sério, porque o dela é melhor, então a referência, assim, o padrão é tão alto que ninguém consegue seguir, ninguém consegue chegar, né? E aí ela briga com Deus e o mundo, ninguém serve para ela, ninguém é bom o suficiente e ela acaba ficando solitária. Não é solitude, é solidão mesmo, né? Por quê? Porque ninguém quer se relacionar, as pessoas, como eu já disse, cansam. Então o tolo, ele atravessa o exibicionismo com a expectativa de ser famoso. Mas, como Paulo fala em 1 Coríntios 4,13, parece que ele chega numa outra fama, né? Nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, qual é o primeiro passo para a pessoa deixar de ser tola? Não sei se você já pensou nisso. E aí vale a gente pensar que primeiro é agir com discernimento. Onde eu estou sendo tolo? O que eu estou fazendo que não agrada a Deus? Por que não agrada a Deus? Né? Fazendo o que é certo e não o que é errado, buscando se arrepender e mudar o caminho, mudar o trajeto. E aí, vamos pensar o seguinte, né? A gente identificou esses caminhos, né? Nós colocamos aí, a pessoa é impulsiva mesmo, não tem jeito, ela acaba então sendo marcada por esse caminho de corrupção. E aí, tá bom. Pessoa, a gente pode até fazer um alerta, olha, vai se cuidar, vai se tratar, olha, isso não tá certo, muda teu caminho, se arrepende. A pessoa não quer, não tem jeito, não tem como. Então aí a Bíblia fala que a gente tem que se desviar do caminho dos tolos. Em Mateus 23, Jesus faz uma distinção clara do caráter dos escribas e fariseus como do ofício que eles exerciam. E deixa bem claro que para Deus é sempre mais importante o que nós somos do que nós fazemos. Só o novo nascimento, através então de uma conversão genuína ao Senhor Jesus, pode restaurar o caráter de uma pessoa. É só Cristo que consegue redimir todas essas coisas. A sua moral, a sua ética e o seu caráter, consequentemente. O seu respeito como pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, é restaurado na cruz de Cristo. Cristo é a referência para nós de ser humano. E aí, por mais que a gente possa querer trazer essas pessoas, falar do evangelho para elas, chega uma hora que a gente tem que se manter longe dos caminhos dos tolos. Porque infelizmente algumas pessoas não querem a salvação em Cristo Jesus, não querem mudar o seu trajeto, não querem mudar a sua vida. E aí vale a gente pensar então, o primeiro passo para isso, o novo homem precisa passar pela trilha do discernimento. O cristão, ele vive tanto no mundo quanto na igreja, fato, e tem a responsabilidade para com ambos. Não tem essa que você virou crente, você não vai se relacionar com mais ninguém, você não vai pecar. Não, meu irmão, minha irmã. Nós vamos nos relacionar, devemos ser missionais, né? Estar no nosso trabalho, falar do evangelho, estar na nossa escola, falar do evangelho, falar de Cristo, dar testemunha, não só através da fala, mas das nossas vidas, como o nosso caráter foi transformado, como nós mudamos, como Deus tem trabalhado em nós. Para tanto, a aplicação do evangelho deve ser tanto física quanto espiritual. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, nós devemos discernir bem as nossas amizades. Nós já falamos aqui também nas aulas sobre amizade. Por certo, todos conhecemos o provérbio popular que diz, né? Diz-me com quem anda, eu te direi quem és. O sábio em Provérbios diz lá no capítulo 18, verso 24, que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. Você já comeu 1 quilo de sal com seu amigo? Né? Então tem gente que às vezes começa a conversar com a gente, parece muito íntima, quer fazer muita piadinha, a gente estranha, né? Por quê? Porque o amigo se faz na adversidade, é no dia mal. Quem tá segurando bronca com você mesmo, né? A verdade é essa. Outra coisa, o discernimento ajuda nós cristãos a identificar pessoas perversas. Tem coisa que pra gente não cheira bem, é o Espírito Santo mostrando pra gente, gente maldosa, gente violenta, que sempre tá caçando confusão, que sempre quer fazer confusão,
que não controla os seus impulsos, vão até usar de artimanhas para parecer que não, vai lá, né, toma uma bebida, aí fala tudo que queria falar e usando o argumento que está bêbado, né? Segundo, o ser humano precisa firmar-se no caminho da integridade. Não é um dia, né? Não é uma hora. Com a justiça nós colhemos consciência tranquila, sucesso profissional, sabedoria, entendimento. Nós somos alegria para os nossos familiares e não tristezas, né? Então, para os nossos colegas, nós somos pessoas que quando chega faz diferença, as pessoas querem estar perto. Então, lembremos sempre que nós devemos servir a Deus em tudo que nós fazemos. Consequentemente, nós vamos servir as pessoas também, fato, mas é importante lembrar que a verdadeira lealdade, o verdadeiro motivo de tudo que eu faço deve estar no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pensando aí então, como desviar desse caminho, né? O novo ser humano precisa seguir pela rodovia da intrepidez. Como assim? É na provação que a gente conhece o valor das pessoas. Fato. É na hora do perrengue mesmo. As tribulações, elas vão desenvolver em nós resistência, coragem, recurso, dependência, esperança em Deus, a experiência da proteção divina, da vitória sobre o mal, sobre a tentação, na dificuldade. Provérbios 24 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, na dificuldade, né, no perrengue, que a gente vai então sendo provado e crescendo nisso, né? O livro de Provérbios, ele dá um teste simples para avaliar a nossa força. É a prova da adversidade. Quando falta o dinheiro, quando faltam os amigos, quando falta a comida, quando falta tudo. Quem é você nesse dia? Quem é você? Todo atleta reconhece que não adianta ter o melhor nos treinos se no dia da competição não consegue vencer. Mas ele sabe que para vencer no dia da competição, ele precisa treinar. Então, na vida cristã, ser um cristão em meio à bonança é fácil. Deus provê tudo. Mas vencer no meio da tempestade, reconhecer que Deus continua sendo bom no dia mau, revela a graça e a glória de Deus nos capacitando, nos tornando intrépido. A prova que vem na escuridão revela se o crente é forte ou não. Ser forte e corajoso. Por fim, o ser humano precisa recorrer à estrada da justiça. Na vida transformada da experiência cristã amadurecida, a justiça anda lado a lado com a obediência. Eu não sou apenas justo, eu quero obedecer a Deus. Mesmo que essa obediência custe caro em algum sentido para mim, ela só faz sentido se eu aprendo a confiar em Deus. De que mesmo eu não tendo o que a primeiro momento parece bom, Deus vai cuidar e Deus vai garantir. Quando a gente aprende a confiar em Deus, a obediência se torna cada vez mais firme e a gente busca viver no dia a dia uma vida mais justa. É com Deus e em Deus. Salomão nos diz que a gente pode viver uma vida com a prática de justiça, mesmo que a nossa volta tudo pareça injusto. É importante pensarmos isso. Entre as muitas pessoas requeridas no capítulo 11 de Provérbios, por exemplo, nós podemos notar o justo, o iníquo, o hipócrita, o mexeriqueiro, o homem benigno, o que ganha alma, o fiador. Ainda nesse capítulo 11, o sábio diz que o justo é uma pessoa em quem Deus tem prazer, porque o justo é guiado pela integridade, é libertado da angústia, deseja sempre o bem, reverdecerá como a folhagem, seu fruto é a árvore da vida e ele ganha almas. E aí eu queria pensar contigo, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Começa num caminho difícil, como de todo mundo.
e vai se tornando luz. Assim como um dia que começa tudo escuro e o sol vai surgindo devagar. Então, eu gostaria de encerrar esse momento, esse estudo, pensando com você. Provérbios 26:6. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. Deus tem poder para fazer uma mudança na sua vida, na minha vida. Esteja aberto para essas mudanças. Naquilo que você pensa, na questão de caráter, na questão de ética, para que o nosso comportamento realmente possa testemunhar de quem Cristo é. É que o Evangelho não sejam apenas palavras, mas sejam comportamento, que sejam estruturas que realmente nos levam a glorificar a Deus. Né? Então, a gente pode parecer assim que foi um pouco raso aqui nessas duas últimas lições, mas a ideia é que você possa se aprofundar depois e ler Provérbios 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário, para que você possa realmente ter coragem, serenidade para confiar em Deus, de que Ele é fiel, de que Ele é justo, de que Ele irá nos ajudar em todo o caminho, em todo o momento no proceder das nossas vidas. Que Deus te fortaleça e que realmente na sua vida, a sua vereda, os seus caminhos sejam realmente como a luz da aurora, que momento a momento vai se tornando dia claro, para iluminar não só a sua vida, mas de todos aqueles que convivem com você, em qualquer lugar, para a honra e glória do Senhor. Que a sua ética, que a sua moral e que o seu caráter realmente possam estar edificados em Deus. E como todo mundo diz, né, o caráter é aquilo que a gente é quando ninguém vê, somente o Pai, somente Deus. Então que você possa pedir para Ele continue então restaurando e fortalecendo o seu caráter. E que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser e se Jesus não voltar antes. Até lá, deixe seus comentários aí pra gente.